Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Dai-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, o primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça a fazer e todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Fiat. Amém. Livro do Céu, volume 1, trecho 37. Preparativos finais para o casamento místico. Agora, nessas saídas que o Senhor me fez fazer, às vezes ele renovava para mim a promessa do casamento já dita. Quem pode dizer os ardentes desejos que o Senhor incutiu em mim para realizar esse casamento místico? Muitas vezes eu solicitei dizendo: esposo mais doce, apresse-se, não fique mais na minha união íntima contigo. Vamos nos apegar a laços mais fortes de amor para que ninguém possa nos separar nem por momentos simples. E Jesus agora me corrigiu por uma coisa ou outra. Lembro-me de um dia que ele me disse: tudo que é terreno, tudo, você precisa tirar, não apenas do seu coração, mas também do seu corpo. Você não pode entender como o menor impedimento é prejudicial do amor terreno. É para o meu amor. Então aqui Jesus fala para Luísa que tudo e fala para nós também, que tudo que é terreno a gente tem que desapegar. Viver na divina vontade é isso, é nos desapegar das coisas terrenas, desde o maior até o menor, desde as preocupações, de tudo, desapegar e se entregar totalmente a Jesus, ao amor dele, a fazer a vontade dele, porque é Jesus vivendo em nós. E Jesus vivendo em nós, nós não podemos nos apegar em bens materiais, em nada, como ele falou aqui, né? Para viver na divina vontade, para fazer o meu querer, para viver no meu viver, para ser eu, nós temos que nos desapegar de tudo nessa terra. Só assim a gente vai experimentar e saber o que é viver verdadeiramente na divina vontade, fazendo a vontade de Deus. Só Deus, só fazendo tudo por Deus, deixando-nos guiar por Deus em tudo, desde do pensamento, tudo que seja para Deus. E também perguntar, né? Estar sempre prestando atenção o que Deus quer para nós, o que Deus mandar a gente fazer, Ele vai mandar e a gente vai saber. É nos desapegar de tudo mesmo, do terreno, desligar aquela luzinha, que se ainda existe algum pensamento, alguma coisa mundana,
eu devo me desligar totalmente para viver somente fazendo a vontade de Deus, somente por amor a Deus, e é Deus. Eu imediatamente disse a ele: se eu tiver mais alguma coisa para levar, diga-me, eu estou pronta para fazê-lo. Mas, enquanto dizia isso, senti que tinha um anel de ouro no dedo representando a imagem do crucifixo. Eu imediatamente disse a ele: Santo esposo, você quer que eu o tire? E ele me disse: o amor receberá seu coração. Então, isso não é necessário. E eu o tirei prontamente. Então, aqui nesse trecho também, o que eu entendi Jesus falando para Luísa é de tudo, né, que a gente tem que se desapegar. Aqui ele fala nesse trecho do anel, não é? Que ela pergunta. E ele diz que não, né? O amor receberá seu coração, então isso não é necessário. Tudo que não é necessário a Deus, né? Que não é agradável a Deus. É vaidade, né? Porque desde um anel, um brinco, ou uma maquiagem, não que a gente vai andar também, não é isso que Deus quer, que a gente vai andar de qualquer jeito. Não, a gente tem que andar comportada, as vestes comportadas, tudo comportado. Mas para Jesus nada disso interessa de vaidades, né? Luxos, os bens materiais, né? É um desapego total, total mesmo. Quanto mais humildes nós formos, quanto mais simples nós formos, mais é agradável a Deus. Foi o que eu entendi. E ela o tirou prontamente. Finalmente chegou o tão esperado dia. Depois de um pouco de sofrimento, lembro-me de que havia poucas faltas no ano em que eu estava continuamente na cama, e era o dia da purificação de Maria Santíssima. Na noite anterior a esse dia, meu amado amante Jesus se mostrou todo alegre. Aproximou-se de mim e tomou meu coração em suas mãos. E olhou para ele e olhou novamente, espanou-o e depois devolveu novamente para mim. Então ele vestiu-me com uma túnica de imensa beleza. Parecia-me que no fundo era uma pedra de ouro, manchada de várias cores. Então ele pegou duas gemas, como se fossem brincos, e os colocou nas minhas orelhas. É isso que nós devemos fazer, deixar-nos vestir, deixar-nos tudo fazer, Jesus fazer em nós, né? Em tudo. Então ele adornou o meu pescoço e braços e envolveu minha testa com uma coroa de imenso valor, tudo enriquecido com pedras preciosas e gemas, tudo brilhante como a luz. E parecia-me que aquelas luzes eram tantas vozes que ecoavam entre elas e em notas claras falavam da beleza, poder, força e todas as outras virtudes do meu noivo Jesus. Quem pode dizer o que eu entendi e em que mar de consolação estava minha alma? É impossível poder dizer agora, enquanto Jesus passava os braços em volta da minha testa, ele me disse: noiva doce, noiva muito doce, eu coloco essa coroa em você para que não tenha nada que valha mais a pena do que ser minha noiva. Mas depois que o casamento terminar, eu levarei a coroa ao céu para reservá-la para ti após sua morte. Nossa, que trecho maravilhoso! Finalmente, ela pegou o véu e com isso tudo que me cobriu da cabeça aos pés e depois me deixou. Ah, parecia-me que naquele véu havia um grande significado.
porque os demônios, ao me verem coberto com esse véu, continuavam tão assustados e com tanto medo de mim que escapavam dos rituais posteriores. Os próprios anjos estavam com tanta veneração que eu mesma fiquei confusa e cheia de vermelhão. Amém. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Dai-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Livro do Céu, volume 1, trecho 37. Preparativos finais para o casamento místico. Nesse trecho, assim, eu vi que Luísa, ela vive, assim, momentos lindos, né? Para esse preparativo do matrimônio com seu belíssimo esposo Jesus. As promessas se cumprindo, né? Ela fala a ele para que ele fosse logo, não atrasasse mais a união íntima com ele, né? Com Jesus. E ele estava a corrigir que tudo que é terreno para a sua união com ele, ela tinha que tirar tudo do seu coração, né? As coisas do mundo, da terra, tudo fica livre. Isto é, também para ficar livre para ele, né? E também para nós, quando nos decidirmos para ele, para Jesus, temos que tirar, né, as coisas terrenas da nossa vida, do coração, os nossos pecados, renunciar a muitas coisas que são do agrado de Deus, para ficarmos livres, né, para Ele. Até um anel que a Luísa tinha, né, ele tirou, né, pois não era necessário, pois ele daria um anel precioso, belo, que era ele próprio, né, e ela ainda receberia, né, flechas de amor em seu coração. Muito lindo isso também, eu achei muito belo. São promessas também para nós, essas flechas de amor, quando renunciamos a tudo, por Ele, para Ele e vivemos a divina vontade. Aí chegou o dia lindo, né, para a Luísa, onde Jesus se vestiu de uma beleza incomparável, né? E a Luísa também estava belíssima, conforme aquele o trecho. E ele ainda tomou o coração de Luísa e o purificou, limpando e devolveu a ela, mostrando como ele quer também o nosso coração, né? Limpo, simples, brilhando de amor por ele. E prometeu com adorno, né? Coroa onde selou o amor definitivo deles. E falou, depois do matrimônio, a levaria para o céu, para reservá-la para o momento da morte. E ainda a cobriu com véu, onde a proteção era imensa, que até os demônios não ousavam chegar perto. É lindo demais isso, a proteção de Jesus. E ficaram com medo, né? Eles ficaram com medo e os anjos aguardavam, com muita veneração, que a deixou
envergonhada. Jesus também nos dará essa proteção até próximo, na hora da nossa morte. Ele nos dá. Quando nos decidimos por Ele, Ele nunca sai de perto da gente. Mesmo que a gente não se decida, Ele está ali, esperando nosso coração se abrir. Ele não vem bater com o martelo, abra seu coração para mim. Não, Ele está lá, esperando. A decisão é nossa. Foi muito emocionante, lindo esse trecho. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Livro do Céu, volume 1, trecho 31. Jesus começa a preparar Luísa para o casamento místico que lhe promete. Jesus lhe prometeu um casamento para Luísa e ele começou a preparar ela para este casamento. E o que é um casamento? A não ser a união de dois corpos e duas almas, que um quer fazer o outro feliz. E é isso que Jesus quer, não só da Luísa, mas com cada criatura dele, né? Com cada ser humano, com cada alma que ele criou. Ele quer ter esse relacionamento de corpo e alma, ele quer a entrega total nossa para ele, e ele quer também se entregar totalmente a nós, para nós possamos senti-lo totalmente em nós. E ele faz isso agradando a Luísa, cercando ela de cuidado e de amor, para que ela possa se sentir mesmo muito especial, porque é um momento que é o ápice do relacionamento de duas pessoas que se amam, é o casamento. E é isso que acontece com a alma quando ela chega ao extremo do amor por Deus e ela consegue receber também esse amor extremo dele e se unem assim de uma forma que se tornam quase que uma só, né? Ou se tornam uma só. E é isso que ele fez com a Luísa, e é isso que ele quer fazer conosco, e mais que nós possamos desejar isso, que eu, falando por mim, eu quero muito chegar a esse desfecho feliz que é esse casamento, que eu acredito que vai acontecer no céu, quando deixarmos este corpo, deixarmos essa vida para vivermos eternamente com Ele, na presença dEle, na glória dEle.
E quando deixarmos este corpo e a nossa alma for para o céu, lá vai acontecer esse casamento com os filhos da divina vontade, que fizeram só a vontade dele, que agradaram a ele, que amaram, que repararam, que sofreram. Vai ser linda a festa desse casamento. Vai ser tão linda quanto foi a festa de quando Nossa Senhora chegou no céu. E é para isso que eu vivo, e é para isso é isso que eu sonho, como uma noiva apaixonada que quer que chegue logo a data do casamento, porque está ansiosa para viver eternamente na presença dele, louvando, adorando e continuando a fazer a vontade dele também lá. Amém, Fiat. Continuando a meditação. Livro do Céu, volume 1, trecho 33. Pela primeira vez a alma deixa o corpo, irresistivelmente atraída por Jesus. Sofrimentos que Jesus comunica à alma nesse estado. Pela primeira vez, a Luísa tem a experiência da alma dela sair do corpo e fazer os giros junto com Jesus. Isso se tornaria com o tempo uma coisa frequente e ela se habituaria, mas a primeira vez ela teve medo, ela achou que ia morrer, que tinha chegado a hora dela morrer. E hoje, e agora lendo, meditando esse trecho, me fez lembrar do áudio que eu vi da escola hoje, que não é de hoje, é desses dias, da Valtorta, que a Aline estava comentando sobre como nós fazemos as nossas reparações, porque Jesus levou a Luísa nos lugares, né, como ele diz aqui, onde havia iniquidades, né? Deixa eu ver se eu acho trechinho aqui. Me perdi aqui. Onde havia mais iniquidade, né? Onde Jesus mais sofria. E ele fez, ela pediu, né, para ele, para que ela sofresse, né, para aliviar o sofrimento dele, porque ela era uma vítima, né? Ela tinha que sofrer, então Jesus permitiu que ela sentisse aquelas amarguras que Jesus sofre quando ele vê um filho dele querido, amado, né? Uma alma pecadora que está fazendo coisas que desagradam a ele. O quanto ele sofre, ele permitiu que Luísa sofresse como flechas, como ferrões, como facas, penetrando todo o corpo dela e fazendo ela sentir dores, né, na alma que eram indescritíveis. E quando ela retornou para o corpo dela, ela sentiu no corpo também. Então ela sentia na alma e no corpo essas dores. E, a Aline falou que hoje, no vídeo que eu vi hoje, uma meditação da Valtorta, que eu não me lembro agora qual é, ela comentou que a Luísa ela tinha esses giros. Jesus levava ela para ver, né, as maldades, as coisas ruins que a vontade humana é capaz de fazer. E aí a Aline comentou que hoje em dia nós, filhos da Divina Vontade, não temos essa graça de sermos levados por Jesus, sairmos do nosso corpo para ir ver. Porque ela até comentou, Aline, que naquela época não havia internet, então não tinha outra forma da Luísa ver, né?
o que acontecia no mundo inteiro. Ela podia ver alguma coisa que acontecia na cidade dela através dos jornais, mas no mundo inteiro não tinha como. E Jesus levava ela, a alma dela, para esses lugares. E hoje em dia nós temos a internet. A Aline disse que através da internet, das coisas horríveis que a gente vê na internet, nós temos que, não podemos fugir de assistir essas coisas, porque ali nós estamos tendo oportunidade de fazer reparações. Porque mesmo sendo um filme, a Aline comentou, mesmo sendo um filme sobre um assunto de violência, assim, aquele filme ele foi feito por uma pessoa que ela se baseou na experiência de alguma coisa que ela viu real, ou alguma coisa que aconteceu com ela. Não foi simplesmente criatividade, porque ela falou que a gente não tem tanta criatividade para criar tanta coisa assim, que é muito baseado em experiências, tudo que eles fazem nos filmes. E então nós temos que reparar ao assistirmos vídeos na internet, reportagens na televisão sobre violência, né? Nós temos que usar tudo isso para reparar. Então, é isso que ficou muito na minha cabeça hoje, de fazer isso, né? Vamos ver se mais alguma coisa aqui. E aí a Luísa, ela voltou no corpo dela, estava sentindo essas dores. E Jesus, ela disse que somente Jesus poderia ajudar ela. Quando ela viu que a natureza, quando ele viu, né, que a natureza dela não podia mais fazer, não podia mais suportar, né, que tinha chegado ao extremo do sofrimento. E ela até falou: "Ah, quantas vezes a morte me zombou", porque ela queria morrer. Então ela parecia que ia morrer de tanto sofrimento, mas não morria. Jesus vinha e aliviava o sofrimento dela. Mas ela disse que chegará o dia em que eu zombarei dela, né? O dia que ela realmente partirá, né? Para viver eternamente com o esposo dela, né? Com o amado dela. Então veio Jesus, me abraçou, me aproximou de seu coração e ó, como eu senti minha vida voltar. Então de seus lábios ele derramou um licor doce e assim as dores foram atenuadas. O que eu posso dizer disso também? De que Jesus ele permite sofrimentos na nossa vida, mas a gente logo recebe esse licor doce, né? E alivia, e esse licor doce é esperança de que tudo passa, a esperança de que nós, suportando aquilo sem reclamar, a gente está agradando a Ele, a gente está aliviando o sofrimento dele. Então, esse é o nosso licor doce. E é assim que a gente vai aprendendo, né, a viver na divina vontade, cada dia mais conhecendo, mais se lançando mesmo nessas meditações que tanto nos fazem crescer no desejo de fazer a vontade de Deus. Amém, Fiat. Trecho 34, volume 1. Participação que Jesus comunica a Luísa de sua amargura e tristeza indizíveis pelas diferentes espécies de pecados com os quais se sente ofendido. Jesus permitiu que Luísa visse nos giros da alma que ela fazia, onde ela a alma dela deixava o corpo dela e junto com Jesus, ele ia mostrando
Dessa vez ele foi mostrando os pecados que as pessoas cometem. E o que é pior, os pecados que são cometidos na própria igreja, pelos fiéis, pelos sacerdotes. Quem de nós, né, principalmente nós, filhos da divina vontade, não presenciamos também no nosso dia a dia, na nossa realidade, enquanto estamos dentro da igreja, quando Jesus é ofendido. Mas o que fica aqui é que Jesus quer de nós que nós sejamos essas pessoas que vão reparar por tudo isso, pedir perdão por essas pessoas, porque, como a Aline mesmo falou hoje na aula, no vídeo, não foi a aula, a meditação que ela fez agora há pouco do anjo, Azarias, em que ela falou sobre um testemunho de uma pessoa que procurou ela falando que ela via muitas ministros eucarísticos que fazem, né, junto com ela, participam da Eucaristia, né, e de levar Jesus para as pessoas dentro da missa, as pessoas que ofendiam muito a Jesus, e ela sentia um ardor no peito dela, um desejo muito grande de falar para essas pessoas, de exortar elas, porque às vezes a pessoa está tão distraída com as coisas do mundo, nessa vontade humana, que ela não percebe, né, a importância daquela função, daquela missão que Deus permitiu que ela fizesse, né, que é ser a pessoa assim, mais depois do padre, a pessoa mais importante dentro da igreja, na hora da celebração da missa. E ela não conseguiu dizer nada, ela não conseguia falar, mas ela perguntou para a Aline se ela devia sair dessa função de ministra, e a Aline falou para ela, e ela mesma respondeu, né, antes que a Aline falasse, ela respondeu que ela sentia que Jesus queria que ela ficasse. Por quê? Para ela ser reparadora, para reparar por essas pessoas, por pedir perdão por essas pessoas que ofendem a Jesus e nem sabem, né? Aqui na minha paróquia, eu não ia nem falar, mas tem uma ministra, uma mulher que é ministra da Eucaristia, e quando ela não está servindo, ela vai para a missa com umas roupas tão escandalosas, uns vestidos curtos, decotados eu não sei se é muito não, mas são muito curtos, né? E ela tem um corpo bonito, porque ela faz academia, né? É uma pessoa de situação financeira muito boa, ela se veste muito bem, mas ela não sabe, né? Ela peca pela, como falar, pela modéstia, né? Falta de modéstia no vestir, né? Mas talvez nunca alguém tenha falado isso para ela, talvez nunca ela não tenha lido nada sobre isso. Ela apenas serve ali. Enquanto ela está servindo, ela está, né, com uma roupa que talvez cubra a roupa curta dela, mas quantas pessoas fazem isso, né? E coisas até piores, né? Mas o que nós devemos fazer? O que eu vou fazer a partir de hoje é pedir perdão por essas pessoas, né? Eu ficava pensando o que eu devia fazer e eu compreendi agora definitivamente que nós temos que reparar. Para que Jesus, ele fala para Luísa,
Ele disse: ó, quantas vezes Luísa disse, quantas vezes o meu Jesus me mostrou essas cenas dolorosas, quantas vezes, enquanto o padre celebrava o mistério sacrossanto, é Jesus forçado a ir para lá. Aí Jesus, ele desabafa com a Luísa, ele fala: filha, deixe-me derramar em você, pois não posso mais aguentar. Tenha compaixão pelo meu estado, que é muito doloroso. Tenha paciência, sofremos juntos. Então, o que Jesus quer? Ele quer derramar em nós todo esse sofrimento, essa amargura, esse veneno, essa podridão, esse fedor que, que há neste mundo, dessas pessoas que fazem essas coisas, talvez inconscientemente, ou talvez até por interesse, como Jesus mesmo disse aqui nesse trecho. Mas o que nós temos que fazer é só reparar. E a forma que Jesus fez com que Luísa reparasse foi sendo a uma vítima, sofrendo, sentindo na própria pele essa podridão que dava ânsia nela, dava náusea nela, porque misturava esse gosto, esse fedor, essa podridão junto com a comida que ela ia comer. Ela sofreu dessa forma. Nós, como não temos essa mesma missão que a Luísa, não temos que passar por esse sofrimento de vítima como ela passou, nós devemos fazer o que nos é possível fazer, que é reparar. E termina o trechinho dizendo, a Luísa dizendo: ó quão ruim é o pecado. Ah, Senhor, faça saber a todos, para que todos possam escapar deste monstro horrível. Ela chama o pecado de monstro horrível. E com toda certeza, depois de tudo que ela descreveu, de tudo que ela viu com os próprios olhos da alma, né? Mas ela viu e e ela e me uno a ela pedindo, né, para que todos possam escapar deste monstro horrível, para que haja muitos filhos na divina vontade, que muitos venham ainda para poder reparar, para pedir perdão, porque são muitos, muitos esses monstros horríveis que andam por aí, esses zumbis, como a Aline falou hoje no vídeo que eu ouvi agora há pouco, na live dela. São zumbis que estão por aí, como se vocês já assistiram aquele filme dos zumbis, Walking Dead, vocês vão saber o que ela falou. É uma imensidão de mortos-vivos andando por aí, no filme, né? Andando por toda parte, e os sobreviventes tentando, fugindo deles, né? Tentando conviver, fazer uma comunidade isolada e deixando os zumbis para o lado de fora, porque são muitos, não tem como acabar com todos eles, não tem como eliminar com todos, então eles têm que conviver com esses zumbis. E nós, além de convivermos, nós temos também que pedir perdão por eles se encontrarem nessa situação e pedir que Deus os ilumine, que Deus dê a graça para eles conhecerem a divina vontade, assim como nós fomos alcançados por esta graça. Amém, Fiat. Volume 1, trecho 37. Preparativos finais para o casamento místico. Nesse preparativo, onde
Jesus estava adornando Luísa com joias, com vestimentas, né, preparando ela para a cerimônia, né? O que me ficou mais forte, o que me chamou a atenção, o que foi um ensinamento para mim, é o que Jesus disse para ela quando chegou, antes de chegar, né, o grande dia, né, do casamento, dessa união, né, essa união mística, né, onde Luísa dizia que para Jesus vamos nos apegar a laços mais fortes de amor para que ninguém possa nos separar, nem por momentos simples. Ela já tinha sofrido muito para se purificar. Mesmo assim, Jesus ainda pegou o coração dela na mão e espanou. Eu achei engraçado porque espanar quer dizer tirar o pó, né? Não podia ter nenhum pozinho, nenhuma um leve partícula de pecado. Tinha que estar totalmente purificado o coração dela e estava, né, para ela, para que chegasse esse dia desse casamento. Mas, como eu estava dizendo, o que foi um ensinamento para mim é quando Jesus quando Luísa disse que um dia ela se lembrou de que Jesus disse para ela que, com essas palavras, tudo que é terreno, tudo, tudo você precisa tirar, não apenas do seu coração, mas também do seu corpo. Você não pode entender como o menor impedimento é prejudicial do amor terreno é para o meu amor. Aí Luísa, ela disse: se eu tiver mais alguma coisa para levar, diga-me, estou pronto para fazê-lo. E levar quer dizer tirar, né? Ela tiraria qualquer coisa assim que fosse do físico dela, né? Da aparência dela, da vestimenta dela, qualquer coisa que fosse ainda uma, um, um desapego, né? Que ela tinha que fazer. E veio para ela que ela tinha um anel de ouro no dedo, representando a imagem do crucifixo. E aí ela perguntou para Jesus: Santo esposo, você quer que eu o tire? E Jesus respondeu: o amor receberá o seu coração. Então isso não é necessário. E a Luísa tirou. Prontamente, na mesma hora, ela tirou esse anel, porque o que importa para Jesus é só o coração, né? Não precisamos nos enfeitar, né? Como pessoas às vezes acham que pensam assim, por exemplo, que tem que ir na igreja muito bem vestido, com a melhor roupa, né? Tem que arrumar o cabelo, tem que estar com um sapato novo, tem que, né? Isso é importante. É lógico que a gente vai na casa do rei, né? A gente vai na casa da pessoa mais importante para nossa vida, para nossa alma. Lógico que a gente tem que ter uma preocupação de estar bonita para ele, mas o exagero nunca é bom, né? Em nada. E às vezes a pessoa tá tão bem arrumadinha, cheirosinha, limpinha, com as unhas todas bem feitas, né? Com uma roupa nova, mas o coração dela não tá verdadeiramente ali naquele momento. Ela não vai ali por amor, ela não entende o que está acontecendo ali naquele sacrifício que é a Santa Missa. Ela não compreende, ela apenas repete o que os outros fazem. Na hora de comungar, talvez ela não, né, não faça como devo fazer, como alguma coisa que vá agradar a Deus. Então, é nesse sentido que eu
que eu meditei, assim, de que a aparência, ela não importa tanto, o que importa é o coração mesmo, é do coração que ele, no coração que ele vê os nossos desejos, a nossa reta intenção, a vontade de agradar a ele, o amor a ele, a vontade de fazer a vontade, o desejo de fazer a vontade dele, o desejo de conhecê-lo, de buscá-lo, de amá-lo, de segui-lo, é o coração, é no coração que está tudo isso, que é o nosso entendimento, que é a nossa razão, tem que estar tudo voltado para ele, que do nosso pensamento é que a gente compreende para poder amar, né? A gente ama com o coração, mas primeiro vem uma compreensão. E a gente tem que querer compreender, querer buscar, querer estar próximo, ter intimidade com Ele. Para isso que Ele nos deu o nosso intelecto, a nossa inteligência. E aí, quando nós compreendermos, o nosso coração vai sentir o amor dele por nós e retribuir. E é esse mover do nosso pensamento com o nosso coração, que é o mover do Espírito Santo, que não é estático, ele se movimenta dentro de nós. Eu acredito que seja esse o movimento que ele quer que nós façamos para poder corresponder, né? Ter esse relacionamento que vai nos levar um dia a ter esse casamento com ele. A nossa alma vai se unir, né, com a alma dele, com o espírito dele, vai ter uma união, vai ser uma coisa só. E lá no céu vamos ter essa festa do casamento, né? Cada alma vai ter essa própria festa de casamento. Ele vai se casar com todas aquelas que viveram para fazer a vontade dele e amar a ele. E colocar ele em primeiro lugar acima de todas as coisas materiais. Porque tudo isso fica, tudo isso é passageiro. E a gente tem que buscar cada vez mais se desapegar de tudo. Porque quando nós formos para o céu, nós vamos levar só a nossa alma e o amor que recebemos e o amor que dedicamos a Ele. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me o golo da vontade de Deus para minha alma. Dai-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sob os vossos olhos maternais. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Livro do Céu, volume 1, trecho 35. A participação de Jesus, da Luísa, que Jesus dá a Luísa
de sua doçura inefável, fazendo-a assistir às cenas muito consoladoras dos mistérios sacrossantos de nossa religião. Nesse trecho, eu vejo assim, Jesus ele nos mostra o mistério do amor maior a Luísa, e que depois de passar por cenas dolorosas, né, vivem cenas gloriosas de amor. Eu lembrei até dos mistérios do Rosário, né, os gozosos, luminosos, dolorosos, e ele passou, e o glorioso. Que é o santo sacrifício da Santa Missa, né? Onde o Padre é o próprio Jesus, e quando o Padre está em estado de graça, Jesus vem e fica nele. E acontece o mistério do amor. E a Santa Eucaristia, onde a gente recebe, né? Vive aquele momento muito lindo de agradecimento, de louvor, né? Para nós, e que é o próprio Jesus vivo no nosso meio. Onde nós, né, ao recebê-lo, nós nos tornamos o sacrário vivo, né? Jesus permanece em nós, a Eucaristia fica em nós, e ali momentos íntimos nossos com Ele, né? É uma graça muito especial que nós recebemos de Deus, que recebemos Jesus vivo, Jesus Eucarístico. Mas muita ainda não vive esse mistério de amor, né? Que não vão para as missas, não dão a mínima importância, acha a missa grande, às vezes entra na fila para receber a Eucaristia, vai porque vai, recebe às vezes nem consome, como já aconteceu aqui na nossa comunidade, muito triste. A ministra recebeu depois as 2 bandinhas da hóstia, a pessoa deixou em cima do banco. Aí eu falei para o padre, faça uma catequese, que aconteceu isso, que a gente fica ali com a cabeça baixa, distribuindo, a gente não vê, o coroinha tem que ficar atento. Às vezes ele não está atento, e muitas vezes vão com maldade.